ex-vereador da Câmara Municipal de Ovar, ex-presidente da Assembleia de Freguesia de Váliga, palestrante em vários eventos relacionados com condomínios, incluindo o 18º CONAMI, Florianópolis, Brasil, já esteve aqui, autor de vários artigos em jornais e revistas sobre condomínios, autor da rúbrica Viver em Condomínios, no programa televisivo A Praça, da Rede Televisão Portuguesa, presidente da direção e da Assembleia Geral de várias associações culturais, recreativas e desportivas. Pessoal, uma salva de palmas. Obrigado. Muito boa noite. Já digo boa noite, atendendo à hora. Agradeço bastante a vossa presença, a persistência para estar aqui ainda a esta hora, ouvir um português, vou tentar falar devagarinho para que me percebam, ouvir alguma coisa sobre Portugal, também vou fazer uma ligeira incursão sobre alguns regimes da nossa Europa, portanto, da União Europeia, e não podia deixar, como é óbvio, de cumprimentar na pessoa do amigo Marcelo, a ACEP, a organização, por este brilhante evento. Já que hoje foi falado, e não vale a pena repetir, a importância destes eventos é enorme. Nós também, em Portugal, sentimos essa necessidade de fazer encontros, de fomentar a união, porque unidos somos mais fortes. Não podemos estar de costas voltadas. Muito parabéns, foi uma iniciativa brilhante até agora. Esta se calhar vai ser menos interessante, mas fica o positivo até agora, que é magnífico. Levo daqui alguns ensinamentos. Tem graça que, quando estava a iniciar a preparação desta apresentação, eu tive dúvidas sobre, vou falar sobre o quê. Isto é capaz de ser um bocadinho maçudo, pois nós, eu também sou advogado e os juristas têm um pouco de tendência de aplicar na sua comunicação também alguns termos jurídicos e isto não é uma formação jurídica. E então lembrei-me deste tema que está aqui, não, por acaso não está, mas vai aparecer, que é dois continentes, a mesma realidade, e fiquei na dúvida, será mesmo a mesma realidade? Os sistemas jurídicos eu conheço, muito vagamente do Brasil, de Portugal conheço profundamente, como devem compreender, mas será mesmo a mesma realidade? E o que é certo é que chego a esta altura e não estou absolutamente nada arrependido por ter escolhido este tema, porque a realidade é mesmo muito, muito semelhante. Portanto, os problemas, pode não ser a área jurídica, o regime não é especificamente o mesmo, como vamos ver, mas aquilo que temos como os nossos problemas do dia a dia, quer do outro lado do continente, quer deste, são muito semelhantes. Tenho também uma missão muito difícil, que é, além daquela que eu já disse, que é dar seguimento a um brilhante painel e palestrantes, também conseguir em pouco tempo passar tantos diapositivos que eu fui criando, e depois chegou uma altura que quis retirar isso, mas este faz falta, este também, por isso não se admirem se em alguns deles eu passar sem fazer grande referência, porque tenho pouco tempo para passar tanta informação. Portanto, a associação é uma associação de direito privado, como é óbvio, não tem fins lucrativos, é uma associação que já tem quase 20 anos, vamos fazer, até vão ver depois na parte final, a comemoração dos 20 anos no próximo evento, no próximo congresso, que será em 2024, e temos já próximo, ainda não chegamos a este número, é um número que talvez cheguemos no final deste ano, 300 empresas associadas. No entanto, é um universo muito pequeno, tendo em conta a realidade do número de empresas que há no país. E temos feito um trabalho bastante
junto das empresas para esta necessidade, que ainda aqui hoje foi também transmitida pelo Marcelo várias vezes, que há das empresas se unirem em volta das suas associações, das associações representativas do setor, porque só unidos, repito, só unidos seremos mais fortes, quer lá, quer cá. A APEGAC integra duas grandes confederações, eu não sei se utilizam este termo aqui. As confederações são instituições que agregam as várias associações empresariais do país, e nós integramos as duas, uma que é a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que abarca todo o setor, toda a fileira, como nós lá chamamos, toda a fileira da construção, desde as associações dos projetistas até nós, que estamos em último lugar nesta fileira, das administrações de condomínios, e depois também a Confederação do Comércio e Serviços, porque a nossa atividade é também uma prestação de serviços. E estas duas confederações, repito, têm um peso muito relevante nas negociações com o Governo. Portanto, nós, associações empresariais, não temos assento, por exemplo, na discussão dos orçamentos de Estado do país, mas as confederações têm o assento e representam as nossas associações, neste caso a APEGAC. A APEGAC tem vários parceiros institucionais, este é daqueles que eu vou correr rapidamente, só deixar aqui uma referência à parte final, porque somos parceiros já há cerca de 9 anos do Secovi Rio. Aliás, a minha primeira vinda ao Brasil para um congresso que já foi aqui referido em Florianópolis, que cidade também magnífica, tal como a vossa, aqui em Curitiba, vem precisamente desta parceria com o Secovi Rio. Os nossos objetivos também quase poderia passar por aquilo que me apercebi, quer pelos estatutos da própria ACEP, quer por aquilo que foi hoje aqui falado. Os nossos objetivos são muito semelhantes, aliás, não faria muito sentido que não fosse. Vou dar algum enfoque nesta questão de promover a qualificação da atividade. É fundamental, e vocês também já hoje aqui reforçaram, por isso a minha intervenção está sempre prejudicadíssima, porque eram aqui brilhantes oradores. É fundamental apostar na qualificação, na formação. Nós só conseguimos vencer se estivermos sempre um passo à frente. E como é que podemos estar um passo à frente? Obtendo formação, obtendo conhecimento. Não podemos cair na tentação de que já sabemos o essencial, que para os condomínios basta o essencial, que é uma atividade que até nem é muito exigente, portanto eu sei o essencial, porque obter formação? A formação constante, a reciclagem dessa formação é obrigatória, é imperiosa, e tenho a certeza que vocês aqui também sentem essa necessidade, e também que a própria associação promoverá essas formações, e quando promover, participem, porque ela é muito importante. Apresentar, participar e colaborar num projeto de regulação tem sido, desde a fundação da associação, um dos nossos grandes objetivos. Também já me apercebi que vocês aqui no Brasil, e isto já se discutia num tal congresso que cá estive, e também numa palestra no Rio, que também não têm regulamentada esta atividade, a atividade da administração profissional de condomínios. Nós temos esta luta há 20 anos, ainda não conseguimos, já apresentamos inclusive estudos feitos por uma conceituada universidade, que se calhar aqui já ouviram falar, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas mesmo assim com um trabalho bem fundamentado. E apesar das promessas dos sucessivos governos que a atividade seria regulamentada, ainda não o conseguimos, mas é um objetivo que não deixaremos de prosseguir.
e de prosseguir por uma razão fundamental. Porque a atividade, não sendo devidamente regulamentada, faz com que apareçam aquilo que é um termo que eu uso, penso que também aqui conhecerão, os players, nós até lhes chamamos os paraquedistas da atividade, porque a atividade, não sendo regulamentada, não é necessário ter porta aberta, não é necessário ter seguro de responsabilidade civil, não é necessário obter formação, e isto descredibiliza e desvaloriza o nosso setor de atividade. A administração de condomínios em Portugal, como eu disse, não é muito diferente do que se passa aqui no Brasil, mas temos diferenças que eu vou agora, de certa forma, mostrar, mas antes já me recordava que tinha aqui uma parte inicial para mostrar um pouco aquilo que é o mercado em Portugal. Nós em Portugal temos perto de 300 mil edifícios e, como é óbvio, eles estão concentrados em dois grandes centros urbanos, que é o centro urbano de Lisboa, que nós chamamos a Grande Lisboa, e o Grande Porto, embora o Grande Porto seja qualificado ou identificado como norte de Portugal. Em termos de unidades, eu vou, se calhar, às vezes esquecer-me deste termo e vou referir frações. Portanto, quando eu disser frações, estou a referir-me a unidades, porque nós lá não utilizamos o termo unidades, mas sim frações, mas é rigorosamente a mesma coisa. Vocês veem um número muito interessante. E é aqui que eu vou tocar em algumas diferenças substanciais no que respeita à parte comercial e não jurídica. 3 milhões de unidades. Se calhar, 3 milhões de unidades, não é se calhar, tenho quase a certeza, tem o Estado do Paraná ou mais. Isto significa logo aqui uma grande diferença, uma diferença abismal em termos comerciais, porque a média de unidades por condomínio em Portugal é extremamente baixa. Eu vou-vos dar um exemplo pessoal. Portanto, eu em Portugal nunca daria o meu exemplo pessoal, porque é sempre mal interpretado, está a falar na empresa dele. Aqui, como não sou vosso concorrente, vou falar no meu caso pessoal. A minha empresa tem 460 condomínios, é uma das maiores do país, tem cerca de 30 anos, como também já foi aqui referido pelo Marcelo, e sabem, com 460 condomínios, quantas unidades, frações é que nós administramos? Qualquer coisa como próximo das 9 mil. 8 mil e tal, 9 mil. Eu ouvi aqui falar hoje, e ontem também, um colega de Porto Alegre, que só num condomínio tem 1.500 unidades. Portanto, esta realidade da dimensão do condomínio, não da sua complexidade, porque a complexidade do condomínio, eu não concordo que esteja, ou que seja proporcional à dimensão do condomínio. Por vezes a complexidade de um condomínio pequeno é tão grande, se não até maior do que um condomínio grande em número de unidades. Mas comercialmente, como devem compreender, isto tem um impacto enorme na diferença entre os nossos dois mercados. Pelos censos que é muito recente, de 2 anos, nós temos cerca de 10 milhões de portugueses que vivem, não só portugueses, mas pessoas que vivem em Portugal e até com uma grande comunidade do Brasil, e cerca de metade, portanto, cerca de 5 milhões, vive em condomínio. Depois tem aqui uma amostra também das empresas, e há aqui um número interessante, que cerca de 35% das empresas de administração de condomínios têm esta atividade como uma atividade principal, e mais de 44% estão localizadas nos tais dois centros. O tempo está a correr, eu não consigo parar, o Marcelo não me deixa parar o relógio, mas eu vou fazer aqui fugir um bocadinho para vos dar uma explicação sobre isto. Quando nós iniciamos a associação há 20 anos atrás, tínhamos como aposta criar uma associação que fosse exclusivamente
de empresas que tivessem uma única atividade, que era a atividade de administração de condomínios. Insucesso total. Poucos associados conseguimos. Então fizemos uma alteração aos estatutos e dissemos assim: bem, vamos então admitir as empresas que têm a administração de condomínios como atividade principal. E conseguimos alargar o leque. Hoje, para conseguir chegar às cerca de 1.300, 1.400 empresas de administração de condomínios, vamos ter uma Assembleia Geral precisamente este mês, no dia 25, vamos retirar a atividade como atividade principal e vamos pôr apenas atividade. Isto porquê? Porque o mercado condominial alterou-se completamente. As empresas não conseguem, na grande parte das empresas, com esta dimensão que eu há pouco referi, não conseguem viver exclusivamente da administração de condomínios. Têm que agregar outros serviços. Então, se tivéssemos ou a atividade exclusiva ou a atividade principal de administração de condomínios, estávamos a impossibilitar o crescimento da associação. A administração de condomínios como principal atividade da empresa também tem aqui um gráfico que também vou passar porque já falei no essencial. Depois também tenho o número de empresas que possuem outras atividades e vamos aqui ver apenas quais são as atividades que eu penso que é muito semelhante com o Brasil. As atividades que as empresas têm para além da administração de condomínios, em primeiro lugar aparece a limpeza geral e a manutenção dos edifícios, a mediação imobiliária, a contabilidade e auditoria, a administração de imóveis por conta de outrem, que é diferente da administração de condomínios, e depois só referi mais uma, porque ainda já está praticamente na casa dos 10%, que é a construção civil, remodelações. Portanto, também há muita empresa de construção civil, portanto, empreiteiros, a fazer administração de condomínios. O volume de negócios em 2022 é de 800 milhões de euros, portanto já é um número significativo, e a média de faturação ano por empresa anda na casa dos 300 mil euros. Mas é preciso terem atenção que destes 300 mil euros, 53 empresas, portanto, que é um número muito pequeno, mas só elas faturam mais de 100 milhões de euros, porque estas 53 empresas faturam mais de 2 milhões por empresa, o que significa que isto depois vai baixar uma média, em uma média geral no país, abaixo dos 100 mil euros por empresa. Isto quanto é que dá em reais? Talvez 500 mil reais, à volta disso, por ano. E vamos ver também mais à frente o número de trabalhadores que temos, e com a faturação de 500 mil reais por ano, com os encargos que as empresas têm, isto torna-se muitas vezes um negócio em Portugal de baixíssima rentabilidade. Portanto, estamos a ver que a média por empresa é de 5 trabalhadores, mas incluindo os tais serviços que há pouco passou no slide anterior, porque se tivermos em consideração apenas a administração de condomínios, baixa para 3 trabalhadores por empresa. Portanto, é um universo de microempresas em que muitas vezes há uma confundibilidade entre aquele que é o empresário, o gestor, o operacional, o administrativo, muitas vezes está centralizado quase numa única pessoa. As empresas gerem em média, e isto vem reforçar aquilo que tenho dito, portanto 71 condomínios com este número baixíssimo de unidades. Há um dado que não percebi, que aqui no Brasil, e eu não tinha esse dado, mas que penso que é semelhante, é que as empresas não têm uma duração muito grande. Há empresas que aparecem no mercado, quase, eu não digo diariamente, mas quase diariamente, mas também há empresas que desaparecem do mercado
de uma forma muito, muito regular. Nós, há cerca de 20 anos, tínhamos talvez 1.200 empresas. Hoje temos talvez 1.300, 1.400, e eu digo talvez porque este número não conseguimos também, e já hoje ouvi aqui referir que é preciso dar a bater à porta dos diversos organismos para mudarem os números e depois a questão do RGPD e outras, portanto é muito difícil obter dados, mas não andará muito, muito longe das 1.300, 1.400 empresas. Em 20 anos, um crescimento tão pequeno e com quase todos os dias a aparecer novas empresas, alguma coisa está errada. Porque então já tínhamos de ter 50 mil empresas ou 100 mil empresas. É por este facto que referi há pouco. É que conforme aparecem também, muito regularmente desaparecem empresas. Isto cria uma insegurança enorme naquele que é o nosso cliente, que é o condómino, e que na hora de escolher uma empresa não há uma garantia total de segurança e por isso nós reforçamos esta necessidade imperiosa de regulamentar a atividade de administração de condomínios, a atividade profissional. Agora sim, uma ligeira incursão, vou tentar que seja mesmo ligeira. Portanto, nós temos aqui alguns exemplos da nossa legislação, daquilo que é a vossa legislação, do vosso regime jurídico, e depois também alguns exemplos de Espanha, França, Itália e Bélgica. Nós vemos que há aqui uma grande coincidência que em quase todos os países, quer da União Europeia, quer do Brasil, a referência ao regime da propriedade horizontal é feita naquele que nós podemos considerar o diploma principal de qualquer país, que é o Código Civil. No Brasil, vocês têm, em condições iguais, por aquilo que me apercebi, se não estou em erro, têm o direito de preferência do condómino para fazer a administração das partes comuns. Em Portugal, esse regime não é aplicado, portanto, não há este direito de preferência. Em Espanha, o administrador é eleito pelo Conselho de Proprietários, que é uma coisa diferente da Assembleia de Condóminos. Portanto, a Assembleia de Condóminos escolhe um Conselho de Proprietários, um conjunto de proprietários, que esses sim, por sua vez, é que vão escolher quem é que será o administrador. Em França é muito idêntico, em vez de chamarem Conselho de Proprietários, chamam-lhe sindicato, mas o resultado é muito idêntico. Ou seja, é um grupo de pessoas, um grupo de condóminos, e não a Assembleia, ao contrário daquilo que acontece aqui no Brasil e também em Portugal, portanto, nestes países, e há outros também desta forma. A Assembleia escolhe um grupo de condóminos, que por sua vez escolhe o administrador. Eu verifiquei que, aliás, já tinha visto isto, mas eu tinha feito há uns anos e penso que não houve alteração. Os abrigos para veículos, portanto, nós chamamos-lhe os aparcamentos, não podem ser vendidos ou arrendados a quem não for condómino. Sempre com a ressalva daquilo que nós chamamos o regulamento ou a convenção. Em Portugal, este regime não se aplica, portanto, não há qualquer restrição ao direito de um condómino poder alugar, arrendar o espaço, seja ele incorporado na fração, na unidade. Não sei se vocês têm aqui exemplos de situações em que o aparcamento é uma unidade específica e há outros apartamentos que têm o aparcamento incluído no próprio apartamento, ou seja, se é uma única unidade, não podem ser alienadas separadamente. Nós lá temos as duas situações, que é os aparcamentos serem unidades individuais, e temos situações de aparcamentos que são incluídas nas próprias unidades dos apartamentos e mesmo neste caso, que neste até se poderia considerar o que vocês aqui consideram, mas mesmo nestes casos, o proprietário do apartamento pode arrendar uma parte da sua unidade, que neste caso é o aparcamento, sem que tenha sequer que comunicar ao administrador ou à Assembleia, aos vizinhos, a quem é que arrenda
esse espaço. Nós tínhamos um problema até 2022 com a questão dos terraços, os chamados terraços de cobertura. Felizmente, e eu vou fazer referência mais à frente à alteração que houve à lei o ano passado, ao Código Civil, ao regime da propriedade horizontal, e a partir daqui clarificou esta situação. E então o que é que clarificou? Os terraços de cobertura são partes comuns, independentemente do uso pelo condómino ou não, porque muitas vezes, e aqui também isto é usual, muitas vezes os terraços são utilizados por um condómino que tem adjacente um apartamento, mas independentemente disso ou não, o terraço é sempre parte comum e a reparação é sempre da responsabilidade do condomínio, o que não é bem o que se aplica aqui. Há uma exceção em que a responsabilidade não é do condomínio, que é quando há falta de manutenção desse espaço do próprio condómino. Portanto, por exemplo, se o condómino não faz a limpeza do terraço e provoca com essa falta de limpeza uma infiltração nas áreas inferiores, sejam comuns, sejam privadas, essa reparação é da responsabilidade do condómino. Mas se for obra de conservação, é da responsabilidade do condomínio. No caso da Bélgica, o terraço será propriedade exclusiva do proprietário, exclusivamente se resultar do título. Se não resultar do título, ela é parte integrante, portanto, uma parte comum. A convenção deve, no vosso caso, ser sempre aprovada por dois terços. Nós temos uma norma, 2/3 do valor total do prédio. Nós temos uma norma no Código Civil, específica também para isto, que o regulamento pode fazer parte do título constitutivo. Portanto, o título constitutivo, não sei se utilizam aqui este termo, é onde tem toda a descrição do edifício, é o que fica registado na conservatória do registro predial, e o regulamento pode ser feito pelo próprio construtor e fazer parte do título constitutivo. Temos aqui um problema, é quando é feito desta forma, o regulamento para ser alterado tem que ser por todos os condóminos, porque senão está a alterar o título, porque está integrado no título. Portanto, temos uma dificuldade de alteração do regulamento que é quase impossível fazer essa alteração. Quando não faz, então, ao contrário da vossa obrigatoriedade dos 2/3, em Portugal é apenas por maioria simples. No entanto, se houver uma norma no regulamento que exija unanimidade, por exemplo, a alteração do fim a que se destina a unidade, por exemplo, passar de comércio para habitação ou de habitação para comércio, isso não pode ser alterado pelo regulamento, a não ser que haja unanimidade. No que respeita às multas, também só a partir da alteração que houve em 2022 no nosso regime jurídico, é que foi admitida a aplicação de sanções pecuniárias. Os tribunais rejeitavam quase todos, não havia unanimidade, a jurisprudência dividia-se, mas a grande parte rejeitava as multas e as sanções quando o condómino contestava, se opunha no processo de cobrança. Não se opondo, os tribunais até iam aceitando. Se se opusesse, os tribunais davam razão em grande parte ao condómino e não eram consideradas as multas. Com esta alteração, sem dúvida, foi uma alteração fantástica e que nos trouxe grande benefício na gestão condominial, porque a partir daí as multas fazem parte do título quando se executa a dívida e temos já um limite que é 1/4 do rendimento daquela unidade. Mesmo assim, é um valor excessivamente alto, até porque estamos a falar de 1/4 por ano, o que significa que se tivermos uma execução de uma dívida de 3 anos, esta regra aplica-se para cada um dos anos e não para a totalidade da dívida dos 3 anos.
Em Espanha, a Assembleia aprova medidas dissuasivas e têm esta regra, que estão aqui a ver no slide, que é muito engraçada, porque pode chegar ao ponto de privar de utilização dos serviços e instalações. Por exemplo, o condómino não pode utilizar o elevador. É uma das medidas que pode ser aplicada. Não pode utilizar as partes comuns. Eu, muito sinceramente, acho um bocadinho excessivo, apesar de Espanha também ser um país latino, os latinos normalmente não lidam bem com este tipo de regras. Em Portugal, não sei se não haveria problemas se tivéssemos esta regra. Prevê-se também aqui no Brasil o direito de preferência, isto já foi um pouco falado, mas é uma norma que vocês conhecem melhor do que eu, a diferença entre a norma que expus inicialmente e esta, e repito, o direito de preferência não se aplica em Portugal, quer nesta situação, quer noutra situação qualquer. Em Espanha não há também o direito de preferência, mas em França o Estatuto já pode, portanto, o Estatuto, o Regulamento, já pode prever essa situação. As obras de conservação nos terraços são da responsabilidade do proprietário. Aqui, em Portugal, eu já fiz a explicação sobre isso, também vou avançar. É engraçado que nos países que eu fiz a análise, foi Espanha, França, Bélgica e Itália, em nenhum dos países há norma sobre esta situação. O adquirente da unidade, portanto, quem compra a unidade, aqui no Brasil, responde pelos débitos do alienante. Portanto, responde pelos débitos que existiam. Em abril de 2022, portanto, com esta alteração, foi criada uma regra específica. Aliás, vocês veem no artigo que tem o A, não existia, foi criado este artigo em 2022. A dívida transmite-se quando o adquirente prescinde da declaração da dívida. Eu posso dizer que esta foi das alterações que teve mais reflexo na vida condominial e na administração de condomínios em Portugal, talvez nos últimos 30, 40 anos, que é a altura em que foi criado o regime jurídico da propriedade horizontal. Nunca houve nenhuma alteração que trouxesse tanto benefício para nós, administradores de condomínios, como esta. Porquê? Porque hoje em Portugal, quando alguém quer alienar, vender uma unidade, uma fração, tem que pedir ao administrador de condomínio uma declaração de dívida, ou não dívida, com inclusive a relação de todos os encargos do condomínio, porque pode não dever nada naquela altura, mas pode ter dívidas que se transmitem, não é dívidas, perdão, pode ter prestações que se transmitem para os meses subsequentes à transmissão, e esta declaração, se for apresentada na altura da transmissão, quem vende é que é o responsável. Se não for apresentada, ou seja, se o adquirente prescindir desta declaração, o adquirente está a responsabilizar-se pela dívida. Ora, o que significa que, na altura da alienação, aquilo que está a acontecer, eu nunca imaginei que tivesse que emitir tantas declarações de dívida e que tivesse, num prazo de um ano, recuperado tanto crédito que eu já algum considerava mal parado, à custa desta alienação, porque, como sabem, o mercado imobiliário está em alta, há muita compra e venda de há uns anos a esta parte, portanto, as pessoas vendem, têm dívidas, têm que pagar. Portanto, foi, na verdade, um avanço tremendo na administração de condomínios em Portugal. No entanto, é necessário ressalvar que isto tem dado alguns problemas práticos no nosso país, porque o administrador emite a declaração, mas depois os notários, uns entendem que a declaração tem que ser reconhecida, que a declaração tem que ter determinados requisitos, outros entendem que não é necessário. Como isto ainda é muito novo, relativamente novo, eu julgo que só daqui a uns anos, não muitos, 2, 3 anos,
quando começar a haver jurisprudência, é que vamos regular como é que a declaração deve ser devidamente emitida. É obrigatório que, no Brasil, que o prédio tenha o seguro contra o risco de incêndio, tal como em Portugal. Não há aqui grande alteração. Nós estamos numa fase negocial com as instituições, com a própria Associação das Seguradoras de Portugal, para ver se conseguimos que passe a haver um único seguro por prédio, porque é incompreensível que haja um seguro de partes comuns e um seguro de apartamentos, e quando há de apartamentos ou de unidades, quando há um sinistro, a gestão do sinistro é extremamente complicada, e estamos a tentar que haja um único seguro para todo o prédio, unidades e partes comuns, para ser uma única apólice, e quando há um sinistro, como é óbvio, é muito mais fácil de gerir. Por outro lado, também não faz muito sentido que o seguro seja obrigatório exclusivamente contra o risco de incêndio. Porquê? Porque o risco de incêndio, há 50, 70, 100 anos atrás, faria algum sentido pela tipologia de construção. Hoje, com os materiais construtivos que existem em todo o mundo, já não faz muito sentido que não seja obrigatório o seguro designado multirriscos. Penso que é assim que também se designa aqui no Brasil. Portanto, o administrador, já falamos também nisto, é eleito sem qualquer limite de mandatos. Ele, em Portugal, é eleito até ser substituído. Enquanto não for substituído, é obrigatório até manter-se em funções. Aqui é eleito o síndico pelo período de 2 anos, embora também, de certa forma, possa ser renovado o seu mandato. A Itália tem um regime muito parecido connosco, embora diga que é 1 ano, mas também admite a renovação automática. As funções do administrador não são muito diferentes. Nós temos um Código Civil mais exigente, porque tem um elenco maior de funções, mas não há grande diferença entre aquilo que são as funções do administrador em Portugal e aquilo que são as funções do síndico e do administrador no Brasil. Nós não temos esta possibilidade de, em Portugal, poder investir outra pessoa em lugar do administrador. É eleito o administrador não tem possibilidade de transmitir o seu mandato a outrem. Portanto, tem que ser ele a representar obrigatoriamente o condomínio durante o mandato. A convenção e a finalidade do edifício ou unidade, aqui no Brasil, vocês conseguem alterar por 2/3. Eu já há pouco falei, quando falei no exemplo de alterar, por exemplo, o fim da unidade de comércio para habitação ou de habitação para comércio, exige-se a unanimidade. Isto é uma coisa que não existe em Portugal. A sessão permanente. Eu fiquei muito admirado. Isto é uma coisa nova também para vocês, salvo erro. Por aquilo que pesquisei, penso que também não tem ainda muita aplicabilidade, mas achei bastante interessante, porque em condomínios com a complexidade e número de frações ou de unidades que vocês têm, isto pode ser-vos útil. Em Portugal não existe esta norma, tal como não existe em nenhum país europeu, daqueles que eu pesquisei, dos 4 ou 5, mas também, pelo menos no caso português, ela não teria grande aplicabilidade. A convocatória em Portugal, e aqui também não é muito diferente, pode ser feita por correio eletrónico, as assembleias por meios de comunicação à distância, que vulgarmente se chama videoconferência. Esta foi, e também já aqui hoje foi falado, uma das grandes alterações que a pandemia nos proporcionou. Teve coisas muito negativas, infelizmente, para muitas famílias, mas alterou significativamente o mercado e a forma de gestão no nosso setor de atividade.
Nós temos em Portugal apenas 2 órgãos, também já aqui referi, 2 órgãos do condomínio, que é a Assembleia, que é, digamos, tem o poder deliberativo, e o administrador, que tem o poder executivo. Vocês aqui em Portugal, no Brasil, perdão, dividem por 3 órgãos distintos. Em Espanha, temos, como já referi, o Conselho há uma divisão tremenda em Espanha, porque temos o Conselho de Proprietários, o Presidente, Vice-Presidente, o Secretário e depois também a figura, como é óbvio, do Administrador. Em França, o tal Conselho Sindical que falei há pouco, e depois um sindicato de coproprietários e um sindicato do condomínio. É a única legislação das que fiz esta análise comparativa que tem também a figura do síndico. Mas que a figura do síndico é coincidente com a figura do administrador, porque eles não têm a figura do administrador, portanto ela confunde-se com a figura do administrador. A alienação depende da prova de quitação, das obrigações de quem está a alienar, e em Portugal nós temos este regime. Isto é uma repetição por causa deste artigo e desta lei que vocês têm, que é uma lei avulsa, que não faz parte, não está integrada no Código Civil. Aliás, é uma lei bem antiga, portanto já de 1964, com algumas alterações, mas que é demonstrativa da antiguidade do vosso regime jurídico da propriedade horizontal. E aqui dou também o exemplo das empresas. Nós, em Portugal, temos as empresas de administração de condomínios o máximo há 40 anos. Eu conheço, e até sou amigo de um empresário do Rio de Janeiro, e a empresa dele tem 88, 89 anos, não posso dizer, porque não é daqui da área, o nome, que é a APSA. Portanto, isto significa que pelo menos há 90 anos há no Brasil o mercado condominial, portanto a administração ou a administradora profissional de condomínios em Portugal é relativamente novo, o máximo 40 anos. A Assembleia em Portugal tem que ser realizada nos primeiros 15 dias de janeiro, e a alteração que houve em 2022 veio permitir que excepcionalmente possa ser realizada no primeiro trimestre de cada ano. Também em Portugal, mesmo que o contrato de arrendamento preveja que o arrendatário paga as despesas, portanto alguém que aluga o seu apartamento e coloca no contrato que as despesas são pagas pelo inquilino, isto não vincula o condomínio. Quem é responsável pelas dívidas ao condomínio, independentemente do contrato que tenha sido celebrado entre as partes, é sempre o proprietário da fração, e o vosso regime é um bocadinho diferente. Neste aspecto, salvaguarda-nos, penso que haja administrações muito mais, porque só temos um interlocutor. Aliás, o inquilino nem sequer pode participar nas assembleias, nem assistir, nem votar. Portanto, ele só pode participar se tiver uma procuração do proprietário, do órgão proprietário. A vida em condomínio depende daquilo que consta do regulamento. Portanto, há regulamentos que são muito mais apertados, com regras muito mais apertadas, outros nem por isso. Quando não há regulamento, é óbvio que tem que se aplicar as leis gerais. Estou a lembrar-me, por exemplo, da questão do ruído. Imaginemos um condomínio que não tenha um regulamento, uma convenção. Aquilo que se tem que fazer é aplicar a lei específica do ruído. O contrato da administração, para nós, é a ata. Portanto, quando somos eleitos administradores de condomínio, consta na ata que foi eleita a empresa X. Este é para nós o contrato, porque está lá plasmado na ata que é a empresa Y, como os honorários Z, e vale como contrato de administração. No entanto, nós estamos a apelar aos associados, e até temos um contrato tipo distribuído pelos associados, para que adotem a formalização de um contrato típico de administração de condomínios.
Eu vou avançar um bocadinho, porque eu estou mesmo a queimar o tempo. Esta questão da qualificação que eu falei inicialmente, eu não me canso de referir e não podia avançar sem parar aqui. Ela é importantíssima, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em que parte for do mundo. Em relação à última grande alteração ao regime da propriedade horizontal, eu vou avançar porque eu fui falando nela de uma forma, conforme iam aparecendo as diversas regras que eu fui falando e comparando com o regime brasileiro. Portanto, não vou estar, em alguns casos não havia repetição, mas não vou estar a amassar-vos mais com isto. Há aqui uma novidade que eu não sei por acaso se aplica aqui. Nós podemos realizar a Assembleia em segunda convocatória, passado 30 minutos, o que é uma novidade, porque até o ano passado não podíamos fazer. Ela tinha que ser realizada uma semana depois. Portanto, se eu hoje não tivesse quórum para realizar a Assembleia, eu tinha que realizar 2 a 1 semana. Com esta alteração, ela pode ser realizada agora 30 minutos depois. Notas, a questão da responsabilidade. A responsabilidade, e vocês falaram aqui nisso, em Portugal, veio alterar também, eu tinha isto nos slides anteriores, veio alterar também significativamente a administração profissional de condomínios por uma razão muito simples, porque a responsabilidade aumentou. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal também do administrador. E isto fez com que houvesse uma demanda, uma procura muito maior das administrações profissionais, precisamente com o receio dessa tal responsabilidade. Responsabilidade maior, preocupação maior e, por isso, regulação é necessária, ou pelo menos a obrigatoriedade de um seguro de responsabilidade civil. Porque, pelas exigências que há do administrador, e por muito bom que seja o administrador pode falhar. Por exemplo, não esqueceu-se de pagar o seguro, por uma razão qualquer que pode acontecer, um erro humano, pode trazer-lhe uma responsabilidade enorme. Não ter um seguro de responsabilidade civil numa área como a nossa, que o risco é enorme, é até quase uma irresponsabilidade muito grande. Aquilo que eu entendo, e aqui é muito rápido, em relação ao futuro do nosso setor, é necessário reforçar o papel do síndico na manutenção dos edifícios. Nós temos um papel importantíssimo na vida do condomínio. Eu dou sempre este exemplo. Nós estamos no final da fileira, mesmo no final. Começa no projetista, mas o projetista vai embora. Faz o projeto, vai embora. Passa pelo arquiteto, pelo construtor, pelo promotor imobiliário, pelo mediador imobiliário, mas todos vão embora. Uns mais breve, outros demoram mais, como por exemplo o caso do construtor que tem a garantia, que agora em Portugal é de 10 anos para as questões estruturais, portanto 10 anos ainda pode haver ali alguma relação, mas depois vai-se embora. O administrador, em toda a fileira da construção e do imobiliário, é o único que se mantém toda a vida útil do edifício. Daí nós temos uma importância enorme, porque nós cuidamos do património dos nossos condóminos. Nós podemos valorizar ou contribuir para a desvalorização do património dos nossos clientes. Daí a necessidade da formação. Porque temos uma atividade multidisciplinar. Temos que saber um pouco de direito, temos que saber um pouco de engenharia, temos que saber um pouco de contabilidade. E se não houver formação ao nosso pessoal, se nós não tivermos um mínimo de conhecimento, como é que conseguimos fazer uma boa gestão? Daí que é importante a formação. Promover a sustentabilidade e eficácia, a eficiência energética dos edifícios é importante. Pode dizer-se, isto verde agora é moda, mas é uma moda para ficar. E é importante nós termos este cuidado com os nossos edifícios. Eu posso dizer que nesta altura há um incentivo muito grande do nosso Estado, do Estado português, embora com a colaboração da União Europeia. Há um fundo para investimento nos condomínios, que são, salvo erro, até penso que tenho um slide à frente que fala sobre isto, já fica falado, 12 milhões
de euros para os condomínios. Portanto, em Portugal já é uma verba significativa que ainda pode ser reforçada com um apoio até 150 mil euros, que dá 600, salvo erro, 650 mil reais para os condomínios investirem na reconversão dos seus edifícios, por exemplo, nas fachadas, na substituição das coberturas, na substituição dos alumínios das janelas. A eficiência, desde que traga eficiência ou mais qualidade de vida, eficiência energética aos edifícios, podem concorrer a estes fundos. E isto é uma parte do futuro da nossa atividade. A nova tecnologia, ou a tecnologia, se assim se quiser dizer, muito mais abrangente, e vocês também hoje já falaram nisto, a prestação de serviços a condomínios e condóminos, também hoje falaram nisto, isto também é o futuro, e como veem, as semelhanças são enormes. Primar pela excelência na prestação de serviço, que também já aqui reforcei, e estar sempre um passo à frente em cada momento. Este é o slide sobre o fundo ambiental, que já vos tinha falado, e aqui a mesma realidade. Regimes jurídicos semelhantes, dificuldades semelhantes, o empenho das associações também na valorização da nossa atividade muito semelhante. Fica aqui esta frase para reflexão. Deixem-me só, em relação às semelhanças, eu apanhei algumas das coisas que foi aqui dito hoje por alguns dos colegas oradores. A necessidade de fortalecer o setor, falou aqui um colega, é aquilo que eu tenho dito e que há uma semelhança enorme. As pessoas conhecem o que é viver em condomínio, não é aqui, é aqui e lá. É necessário comunicar mais e melhor, a comunicação é importantíssima, é uma coisa que nós, a APH, temos, até se consultarem o nosso site, vão ver este quase apelo aos nossos associados: comuniquem com os vossos condóminos. Não reconhecem o trabalho da administradora, não é só aqui, não se sintam frustrados, porque também em Portugal não reconhecem. Os condóminos esperam uma resposta e uma resolução imediata dos problemas. Não é só aqui, é lá, e tinha aqui muitos mais apontamentos para ler, daí que eu não tenha sentido muito frustrado quando escolhi como tema dois continentes, a mesma realidade. Fica aqui um convite para todos vocês, daqui a um ano, irem a Portugal, receber-vos lá com muito prazer. Era um prazer enorme que se deslocassem em Lisboa, se quiserem anotar a data. E pronto, muito obrigado. Peço desculpa por me ter alongado um pouco mais.